Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do História Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou tá querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está aqui sempre com muito carinho, falando com muito carinho desse tema para vocês. Convidados muito especiais, já apresento o nosso convidado de hoje. Não deixe de assinar o canal aí, por favor, sininho, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é escritor, autor dos romances O Drible, lançado em 2013, livro do ano no Prêmio Oceanos, A Vida Futura em 2022, finalista do Jabuti, Elza Garota em 2014, além dos volumes de contos O Homem que Matou o Escritor, 2022, e a Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, em 2019. Tem livros editados na Espanha, na França, em Portugal, nos Estados Unidos e mantém desde 2016 uma coluna semanal sobre língua e linguagem na Folha de São Paulo. Seu mais recente livro, que a gente vai falar bastante dele aqui, é o Escrever é Humano, publicado pela Companhia das Letras ano passado. A gente vai falar bastante dele aqui. Muito bem-vindo aqui ao Histórias Diversas e muito esperado já há bastante tempo aqui para bater um papo com a gente, Sérgio Rodrigues. Fala, Custódio, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui no História Diversa. Finalmente, né? Finalmente, conseguimos. Lembra de encontrar na Flip. Isso. Não sei se foi ano passado, foi no outro. Falado ali, vamos fazer um papo, tem tanta coisa legal aí pra gente. Não ter conseguido falar antes, porque acho que a gente está com um assunto ótimo aqui para conversar. Vamos lá. Antes da gente entrar diretamente nele, só para a gente aquecer o tema aqui, queria só entender de você aí, como é que foi sua entrada, você é jornalista, né? Mas como foi sua entrada na leitura, na palavra, até ir para o caminho ali da primeira publicação? Olha, eu tive uma infância cercada de livros, assim, eu tive esse privilégio, né? Os meus pais eram leitores, tinha livro em casa, privilégio. Isso é uma coisa que eu acho que é... Sim, privilégio. É privilégio mesmo, né? E é uma coisa que eu acho que foi completamente decisiva, assim, no meu caminho. Eu me apaixonei por aquele negócio de ler muito cedo, muito garoto, e por alguma razão que eu não sei bem explicar também porque, assim, eu logo queria passar para o outro lado do balcão, para o outro lado do espelho. Eu não queria só ficar lendo, eu queria escrever aquelas coisas que eu lia. Eu queria participar daquele mundo ali que para mim era um mundo mágico e tal. Isso com que idade? Cara, muito pequeno. Assim. Mesmo? Eu comecei a fazer uns livrinhos, eu desenhava também, e aí fazia as minhas próprias edições, umas histórias infantis. Infantis porque eu era criança mesmo, era só o que eu conseguia fazer naquele momento. Mas assim, a decisão um pouco mais séria e tal, de virar escritor veio com 14 anos, de 13... Que também é muito jovem. Também é cedo. Mas aí já era uma coisa um pouco mais madura, assim, já era um pouco mais levada a sério. Eu escrevia, eu estava... Na época, lendo muito conto, era uma época do chamado boom do conto brasileiro dos anos 70, sabe? Sérgio Santana, enfim, Luiz Vilela, a Turma dos Mineiros e tal. E como eu sou mineiro, eu pensava assim, cara, mineiro eu já sou, agora só falta virar contista, porque tinha essa lenda do contista mineiro e tal, que depois passou, isso passou, depois veio a lenda do romancista gaúcho, tem essas fases, né? Sim. Mas eu peguei essa onda dos mineiros e eu acho que isso também serviu um pouco de incentivo, assim, porque eu comecei a escrever contos mesmo, a sério, assim, imitando os adultos. Eu tinha 14 anos, mas eu imitava adulto. Eu queria ser adulto. Eu achava que com 18 eu já estaria publicado, seria um grande escritor. Já estaria consagrado. E claro que isso não aconteceu. Mas Mas a ambição é legal, a ambição, né? Era uma ambição muito... genuína, assim. Um negócio muito sério mesmo, uma autoconfiança estranha, inclusive, assim, esquisita. Acho que os meus pais ficaram muito preocupados quando descobriram, né, que eu tinha esse sonho, mas o jornalismo veio, na verdade, depois. Né? Foi uma forma de tentar dar um enquadramento um pouco mais
Sim. pragmático a essa coisa da escrita, né? Porque eu sabia que escritor não era exatamente uma profissão. Quer dizer, né? Você não vai lá e ninguém assina a sua carteira de escritor, né? Exato. E eu queria ter essa profissão, queria ter a minha independência, enfim. E aí eu fui para o jornalismo por causa disso, mas as pessoas pensam em geral que é o contrário, que do jornalismo eu fui para a literatura. Não, da literatura que eu fui para o jornalismo. Só que aí, enfim, uma vez jornalista, a minha carreira no jornalismo decolou muito rapidamente e o jornalismo é apaixonante, é muito vibrante, é muito absorvente e tal. Isso acabou deixando a literatura um pouco mais em segundo plano por muitos anos. E eu acabei publicando meu primeiro livro já com mais de 30, que é O Homem que Matou o Escritor, do ano 2000. Né? Você falou de 22, aí 22 é uma data correta, mas é a data da edição de bolso. Ah, tá. Né? A primeira edição tinha sido da Editora Objetiva. Perfeito. No ano 2000. E com mais de 30 eu achava que eu já estava velho. Então, poxa, como eu já estou velho, né? Para aquele cara que aos 14... Exato, né, começou... querendo ser um grande, em 3 anos ser conhecido mundialmente. Exatamente. Pô, com 30 já passei, já estou vencido. Já sou um fracasso, né? Oficial, né? Mas hoje eu acho que eu era garoto ainda, com 30, né? Mas foi isso, a história foi mais ou menos essa, assim. Não, muito legal. E assim, eu acho que eu entendo o seu ponto quando você fala dessa coisa do jornalismo versus a profissão de escritor numa época como essa, até porque era uma época que, assim, não tinha grandes editoras, né? Não tinha, ou tinha poucos contratos com poucos autores nessas editoras, né? Então não tinha... tinha um lugar de incerteza ali muito grande. Não, era muito mais difícil publicar, né? Tinha uma barreira assim, quase intransponível de publicação. Né, que publicava, né? Acho que essa é a verdade também. Porque você não tinha, assim, tinha muito menos editoras, né? E essas editoras, elas exerciam um filtro brutal. Assim, você, para chegar ali, era muito, muito difícil. Eu tinha um monte de amigos, colegas e tal, que compartilhavam essa coisa da literatura. E daqueles, os que conseguiram vir a ser publicados foram pouquíssimos. Pouquíssimos. Isso mudou muito. Hoje em dia tem uma facilidade muito maior. Tem um número enorme de editoras, tem vários modelos de publicação que a pessoa pode se lançar. Não necessariamente é mais fácil ser notado, né? Porque também tem muita gente disputando esses espaços. Mas, com certeza, é mais fácil botar o seu livro na rua. Para que alguém leia, para que alguém descubra você. Na época era uma barreira, eu acho que eu dei sorte também. A primeira editora que eu procurei foi a Objetiva, por ser do Rio de Janeiro, enfim. Com esse livro, com o livro de contos, O Homem que Matou o Escritor, e ele foi aceito de cara, assim, o que também não era comum. Era muito comum, o mais usual era você acumular rejeição, até um dia, talvez e tal, você conseguir entrar. Né? Não era um mundo muito favorável assim, para jovens, para escritores estreantes. Mas era o que tinha. E as famílias, quando você falava para os escritores, eles tinham um calafrio. Falavam, bom, isso aí não vai ficar escrevendo. Eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda tem. Eu acredito que sim. Não é... Porque, assim, por mais que as coisas tenham melhorado nesse sentido da divulgação, da publicação e tal, ainda é um caminho difícil. Então exato. É um caminho muito difícil em termos... muito bom, em termos financeiros nem se fala. Exato. Mas mesmo em termos de reconhecimento mínimo. Exato. Sim. Eu falo no Escrever é Humano bastante disso, assim. Que isso é uma coisa que você faz se você tiver que fazer. Exato. Não é uma escolha confortável. Exato. Não é uma escolha, sabe? Eu acho isso mesmo. Não, eu sempre reforço, ou aqui, enquanto está rolando as conversas, ou conversas paralelas offline, que muita gente me pergunta, vem falar comigo, livro é muito caro, não sei o que. Eu falo, gente, vai sentar a bunda e escrever um livro. Vai sentar a bunda e escrever um livro durante 5 anos e vender 2.000 cópias. Entendeu?
Aí você vai ver o que é muito mais fácil ler do que... É muito mais confortável ler do que... Sim. Do que escrever, né? Não, e de fato o livro eu acho que você pode dizer que o livro no Brasil é caro em relação à renda média dos brasileiros, né? Claro. Mas não pode subestimar, né? Mas cara, assim, tem muita coisa muito mais cara do que livro. Você vai comprar um ingresso de cinema, que é uma coisa que vai te dar 2 horas de prazer e só. Você paga, se você levar os seus filhos, se você levar a sua namorada, pode botar R$200 aí, fizer um lanche depois, você já comprou uma pequena biblioteca. Comprou uma pequena biblioteca. Você já sai com 6 livros ali de qualquer lugar, né? E nesse caminho, você falou aí de estreias e tudo. Você agora com toda essa obra publicada e tudo, eu imagino que você é bastante abordado pelos novos autores. Eu queria saber desses novos autores, assim, o que você tem mais dito para essa galera, o que você tem mais ouvido, o que você mais tem aprendido com eles? Cara, eu assim, é uma coisa muito diferente do meu tempo. O modo como a literatura parece ser uma paixão de muito mais gente. Eu não sei muito bem explicar de onde veio isso, por que isso aconteceu, mas é um pouco como se fosse... Eu sinto que é um pouco para uma geração mais nova, quase que uma coisa da moda, assim, é legal, sabe, ser escritor, é bacana ser escritor. No meu tempo não era bacana ser escritor. Tinha uns malucos lá que queriam ser, mas o bacana era você fazer uma banda de rock, bacana era você tocar saxofone, bacana eram outras coisas, né? Ou ser um videomaker, que era uma coisa que se falava muito, eu sou um videomaker e tal. O cara tinha feito lá um videozinho vagabundo, mas ele se apresentava como videomaker, e isso era uma aspiração, assim, de uma coisa que carregava um certo charme especial. Hoje parece que isso se transferiu em grande parte para a literatura, e que isso me surpreende e ao mesmo tempo acho muito legal. Muito legal, poxa. Quisera eu, no meu tempo, ter essa abundância, essa coisa, esse glamour todo. Esse glamour, acho que essa é a palavra. Esse glamour é muito legal, muito positivo, não tenho a menor dúvida. Ao mesmo tempo, ele é um pouco perigoso, ele é enganoso, assim. Que eu falei, é um caminho difícil, a literatura é um caminho difícil. Sim. A chance de você dar com os burros na água, né, em vários sentidos, não estou falando nem de você não ganhar dinheiro, porque aí já é quase certo que você não vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas a chance de você não ser lido, de você não ser reconhecido, de você não gerar uma frustração. Ali, e o investimento emocional que se faz, que é necessário fazer para escrever, é muito grande. Sim. Então, assim, se você bota toda a sua medida de valor da sua vida na escrita, e se frustra, isso pode ter isso pode ser uma dor muito grande. Sim. Então eu acho assim, quem tem que fazer faz. Uma vez a Fernanda Montenegro, eu ouvi ela falando que ela aconselhava os jovens atores e atrizes que a procuravam a desistir. Né? E é uma coisa que eu já vi escritores falando e que eu até já falei também. Olha só, desista. Se você puder... Desista em quanto tempo? Se puder desistir. Porque se você não puder desistir, aí é porque você... Se você não conseguir desistir, é porque você tem que seguir, você tem que seguir aquilo mesmo. E essa é a única razão, eu acho, para você realmente fazer todo o investimento que é preciso fazer. Até para fazer esse check do modismo, né? É uma forma de fazer um check do modismo, né? Se você realmente quer aquilo para você ou se você está mais seguindo uma onda, né? Acho que tem isso também, né? Eu acho que sim. Eu acho que a onda tem esse perigo, né? Sim. De te arrastar num entusiasmo ali. Exato. E tal, que acaba no final se revelando mais superficial. Mas isso, assim, costuma ser antipático ouvir esse tipo de coisa, sabe? Assim, a pessoa não gosta de ouvir isso. Não, como assim desistir e tal? Para você é fácil falar isso, você já fez. Mas eu acho que realmente é um bom conselho, desde que você entenda o seguinte: é para desistir se você conseguir desistir.
Se você não conseguir desistir, parabéns, maravilha, vai em frente e boa sorte. Perfeito, Né? perfeito. Ô Sérgio, e você acha que essa produção aí em quantidade, que a gente está vendo uma produção grande, né? Especialmente que no mundo inteiro, mas muita coisa no Brasil sendo produzida. Você acha que essa produção em quantidade corre o risco de perder qualidade? Olha, não, na verdade não, quer dizer, não acho que tenha, nesse sentido, eu não acho que tenha mudado muito, Custódio, porque sempre se escreveu muito, não se publicava com essa facilidade, mas imagina as gavetas abarrotadas de originais. Nessa época que você escrevia, quantos mais não estavam escrevendo, né? Exatamente, gavetas abarrotadas de originais, aquilo tudo ali, se viesse à luz, seria uma qualidade extraordinária? Claro que não seria, provavelmente não seria. Perfeito. Né? A qualidade vai ser sempre uma coisa que tende ao raro, por definição até, por definição, né? A quantidade gera uma certa mediania. Então, assim, eu não acho que tenha mudado nada. Eu acho que é a mesma... O que tem hoje é mais chance de um trabalho de qualidade que teria passado despercebido numa outra época, mais chance de ser notado. Isso perfeito. É bom. Perfeito. Isso é bom. Tem mais janelas, né? Tem mais vitrines, né? Para todas essas coisas, né? Sim. E escrever se faz aprendendo, exercitando? Ou tem algumas pessoas que já nascem meio que sabendo? Não, eu não acho que ninguém nasça sabendo escrever. Agora, é basicamente exercício, é basicamente trabalho, é insistência, é leitura, releitura, reescrita, sem dúvida nenhuma. Eu acho que como toda forma de arte, ela exige muito trabalho. Agora, eu não gosto de um papo que nega que exista o talento. Claro que existe o talento, pô. Existe talento para tudo. Existe talento para tudo, para jogar bola, para cozinhar, para tocar um instrumento. Por que diabos não existiria talento para escrever? Exato. É evidente que existe talento para escrever. Agora, ele não é suficiente. Exato. Né? Ele não é suficiente. E o trabalho é mais importante do que ele, no fim das contas. Perfeito. Assim. Mas eu acho que quando você junta um talento raro com muito trabalho, aí você vai ter um resultado grandioso. Sim. Agora, o que eu mais vi na vida foi gente ultra talentosa acomodada. E aí você não vai a lugar nenhum. Perfeito. Acho que o que você está dizendo é a mesma... Se duas pessoas diferentes tendo o mesmo grau ali de instrução, de oficina, XPTO, eventualmente uma delas pode atingir um nível maior ali de qualidade, ou seja, o que for, eventualmente num tempo menor. Eu acho que sim, ou talvez chegar a um lugar em que a outra nem consiga chegar. Que nem vai conseguir, que ok também. Né? Mas eu acho que tem um outro elemento aí que não é muito falado. Além do trabalho e do talento, tem a tal da sorte. E aí é imponderável, cara. Aí sabe... É a sorte de você cruzar com uma história legal, de você contar essa história legal na hora certa. Exato, no tempo. Time certo, e ter alguém prestando atenção. E às vezes basta uma pessoa com uma voz um pouco mais ouvida. Chamar a atenção para que algo, sabe, de repente pegue fogo. É cheio de coisas imponderáveis esse mundo, né? Mas eu acho importante falar da sorte também. Não, sem dúvida. Eu fico pensando também nessa coisa do... alguns trabalhos que alguns autores produzem com uma qualidade muito grande, né, muito alta, com 19 anos... 20 anos, não deu tempo, né? Se não tiver um talento ali, não deu tempo de aprender tudo. Claro. O tempo da vida não permitiu ainda que se aprendesse, aprendesse tudo, né? Essa coisa de negar o talento, eu acho que isso tem muito mais a ver com discurso para vender oficina.
porque aí você aumenta o número dos seus clientes potenciais, né? Não, olha, gente, não precisa de talento nenhum. Aí vem um monte de gente e tal. Sim. Mas eu não acho que seja correto. Assim, eu não acho que faça muito sentido você negar isso. Negar que alguém leva mais jeito para certas coisas do que uma outra pessoa. E isso vale para qualquer atividade humana. Qualquer atividade humana. Eu já tentei tocar violão, parecia que eu ia perder esses 4 dedos. Falei, não tem a menor condição. Fiz 4 aulas, falei, olha, lamento, mas assim, não tem a menor condição. Eu vou perder meus dedos. A minha sensação é que sai com os dedos quebrados. E é isso. Não adianta ali. No meu caso, acho que poderia estudar anos. Não adianta, não tenho um negócio, não tenho a pegada, talvez não tenha ouvido, não tenho, né? Cara, eu sou, assim, eu joguei bola a vida inteira, assim, muita bola. Eu era completamente apaixonado, jogava pelada quase todo dia, uma época. E não virei um grande jogador, porque eu nunca viraria um grande jogador. Faltava alguma coisa ali. Exato. E outros moleques chegavam ali arrasando. É isso. Não, acho que então, um ótimo ponto. Chegamos nele. Se fosse assim, as escolas de futebol, todo mundo que entrasse numa escolinha de futebol sairia um grande jogador de um grande time, né? Fazendo a mesma analogia. E depois de ter escrito tanto, lido tanto, que livro que você gostaria de ter escrito? Tem algum assim que você fala, putz, esse livro... Que eu gostaria de ter escrito? Cara, é uma pergunta difícil, porque tem uns livros que eu admiro acima de tudo, assim, mas eu nem consigo dizer que eu gostaria de ter escrito, porque isso soa muito pretencioso, né? Quer dizer, como assim gostaria de ter escrito Grande Sertão Veredas? Impossível, né? Impossível. Não, eu não gostaria de ter escrito Grande Sertão Veredas, porque isso diminuiria o Grande Sertão Veredas. Eu prefiro deixar ele lá. Muito bom. Ótimo ponto, inclusive. A outra coisa que eu ia perguntar, e da decisão de escrever escrever humano? De onde ela nasce? Você maturou muito isso? Como foi esse caminho? Foi um processo... Você chegou a escrever alguns textos sobre isso? Como é que foi o trabalho? Não, foi um processo de muitos anos, porque ele nasce, na verdade, o Escrever Humano nasce num blog chamado Todo Prosa, que foi um blog de literatura que eu tive de 2006 a 2016. No tempo dos blogs, né? E ele chegou a ser um blog muito referencial, enfim, os escritores se encontravam ali, tinha altos debates na caixa de comentários e tal. Todo Prosa foi uma experiência muito bacana. E além de links, resenhas e notícias do mundo literário, tinha umas pensatas, tinha uns ensaiozinhos sobre escrever. Que foram meio que os embriões do Escrever é Humano. Entendeu? Perfeito. Eu já queria ali naquele tempo refletir sobre isso, sobre escrever e tal. E com, assim, mais recentemente, eu comecei a organizar esse material do Todo Prosa e desenvolver e acrescentar outras perspectivas, até porque eu tinha amadurecido nesse período também. Né? E aí veio, no meio do caminho, enquanto eu estava fazendo isso, veio o ChatGPT. E aí foi que eu acho que o livro ganhou a cara dele, evidentemente, mas ele ganhou uma vida maior do que ele tinha, porque ele continua sendo um livro sobre escrita, ele não é um livro sobre IA. Exato, né? perfeito. Não é um livro de tecnologia, mas a IA me deu um foco que ele não tinha até então. Perfeito. Né? Que é justamente o seguinte... A literatura, quer dizer, na verdade é uma formulação que eu não tinha feito com essa clareza e que o robô me ajudou a fazer. A literatura é o anti-clichê. Né? O que a IA faz, a IA generativa, né? Esses LLMs,
reproduzir um monte de clichê. Total. É só o que eles conseguem fazer. Aquela IA não pensa, ela não é consciente, ela nem entende o mundo, ela vai botando uma palavra depois da outra pela lei das probabilidades. Exato. E faz muito sentido, aquilo parece fazer muito sentido e faz de fato. É incrível, é uma ferramenta maravilhosa. Eu não nego que seja incrível. Agora, é a reprodução do que já foi escrito. Né? E o trabalho literário é justamente o contrário disso. É buscar o que nunca foi escrito, não exatamente daquela forma. E aí eu acho que eu cheguei numa chave assim, que tornou o escrever humano possível, sabe? Ele ganhou uma outra dimensão nesse momento. Perfeito. Você traz o ponto da escrita em si e faz o contraponto com essa coisa do que a escrita só se faz com a escrita, né? Isso. A escrita literária, né? Quer dizer, eu acho que aí é importante a gente fazer essa distinção, porque eu acredito mesmo que as tarefas textuais do dia a dia, e-mails, relatórios, essas coisas que não exigem um mergulho na linguagem, essas aí já estão dominadas pelo robô e vão ser cada vez mais terceirizadas pela nossa espécie. Né? Já estão sendo. Sim. Agora, esse caminho é sem volta. Eu acho que sim. Agora, eu defendo que a escrita artística, né, a escrita literária, seja poesia, prosa, o ensaio, enfim, qualquer coisa que tenha essa dimensão da linguagem como algo central no trabalho, essa é inacessível ao robô. Realmente, eu acredito mesmo que seja, pelo menos enquanto não fizerem uma IA consciente, que é uma outra história, por um outro caminho que não tem nada a ver com essa IA generativa. Né? E aí eu acho que isso é trabalho de gente, isso é trabalho de quem vai morrer, isso é trabalho... O Papa... Tem alma, tem dor, né? Eu vi alguma coisa nesse aspecto. Tem prazer, tem intuição, tem responsabilidade. Exato. Você sabe, você tem que se colocar como responsável por cada palavra que você... Não é pela ideia geral do texto, é cada palavra. Cada palavra é tão importante quanto o todo num trabalho literário. Perfeito. E isso é inacessível à máquina. Né? O Papa agora soltou uma encíclica sobre a IA que tem muitos pontos em comum com o escrever humano. Eu até fiquei brincando, acho que ele leu. Eu acho que ele leu, mas enfim, evidentemente não é provável que o Papa tenha lido, mas eu acho que tá no ar do nosso tempo isso aí, sabe? É uma conclusão a que muita gente está chegando, assim. Tem uma dimensão exclusivamente humana nesse trabalho que a máquina hoje não chega e talvez não chegue nunca. Talvez aí é uma questão aberta, né? Exato. Mas hoje com certeza não chega. Perfeito. Bem no início dele você fala que teve que aprender a escrever aos trancos, né? Eu entendo aqui o contexto que você está falando, tipo, na ausência de oficinas, né? Você vai ali para uma escrita mais jornalística e tudo. E você aprende mesmo a escrever trabalho de linguagem e tudo na marra, né? Muito mais pelo que você está lendo do que, eventualmente, pela escola que você está tendo para fazer isso, né? Na verdade, imagino que a sua escola é muito mais uma escola de leitura e de observação do que a escola em si, né? Porque não tinha essas escolas. Sim. E aí hoje se tem muitas dessas escolas, né? Eu queria te perguntar a sua opinião sobre essas escolas, por essa quantidade grande, e se, nesse caso, muitas vezes não chega até a confundir, porque as pessoas ficam fazendo 10, 20, 30 oficinas diferentes, com o mesmo texto, colocando para pessoas com perfis muito diferentes para avaliarem, grupos muito distintos para discutirem aquele texto. Qual que é seu ponto aí? Mas partindo desse ponto que você saiu de um lugar que não tinha isso. Não tinha, não existia muito isso. Eu tive algo mais ou menos parecido com isso na faculdade de jornalismo, com o Sérgio Santana, que foi meu professor. Eu tive a sorte de ter o Sérgio como um dos professores lá do curso de jornalismo e tal.
E a gente montou com ele, enfim, uma oficinazinha, uma atividade extracurricular ali, informal. Foi o mais parecido com uma oficina, que era basicamente a gente submeter uns textos, o Sérgio ler e criticar. Mas o Sérgio é um grande escritor, um cara que eu admiro muito. E foi, eu acho, foi uma sorte ter tido isso. Mas de não fato... deixou de ser uma escola ali. Foi uma pequena escola, mas exato. assim, não durou muito. Era mais uma coisa entre nós mesmo. Você trocava com os amigos ali, os textos e tal. Um descia o pau no texto do outro, ou elogiava, ou enfim. Mas eu acho que, na verdade, a dinâmica do aprendizado, da escrita, ela não muda tanto, assim, quer dizer, claro, hoje você tem oficinas, uma em cada esquina, você pode escolher, enfim, ou fazer várias, como você disse, mas eu acho que, no fundo, o que você está fazendo é conversar sobre texto, né? Perfeito. E você conversava sobre texto com seus 10 pessoas diferentes. Com seus amigos, com os seus colegas e tal. Então eu acho que talvez não tenha mudado tanto, assim. Eu acho que a gente sempre aprende aos trancos, cara. Assim, com a escola, sem escola, o aprendizado é de cada um. É uma coisa muito mais ligada ao seu olho para ler, né? E ao seu olho para criticar o seu próprio texto, né? Eu gosto de uma... É uma frase meio cruel, mas eu gosto muito de uma frase da Zadie Smith que fala que você deve ler o seu texto, o seu próprio texto, como um inimigo o leria. Eu adoro a Zadie Smith. Para encontrar os defeitos que o inimigo vai encontrar. Ele vai estar querendo encontrar. Então, assim, tirar um pouco dessa autocondescendência com o seu próprio texto, eu acho fundamental. Sim. Autocrítica é muito importante. Agora, também não pode ser demais, porque a autocrítica demais também te paralisa. Exato. Então, é um equilíbrio... Te bota num lugar ali que parece que eventualmente você pode não sair mais do lugar, né? Sim. De tanta perseguição com você mesmo, né? Sim. É um equilíbrio difícil. Mas eu acho que, assim, a proliferação de oficinas é positiva. Eu não vejo nenhum problema. Tem gente que fala, não, mas isso está padronizando os textos, está saindo um monte de escritor todo formatadinho igual. Não acredito nisso, não vejo isso acontecendo. Perfeito. Ô Sérgio, e entenda essa questão da afirmação da Zadie Smith, quando falar que você tem que ser muito cruel com você mesmo, né? Acho que só cuidado para não ser cruel demais, que algumas pessoas já vieram aqui e falaram: nossa, acho que eu fui cruel demais comigo, sabe? Tipo, realmente me chicoteava e tal. Acho que é um cuidado mesmo, mas entendo o ponto, porque também é nesse trabalho, é nesse retrabalho aí que você consegue eventualmente lapidar mais o texto. Mas meu ponto e quando você está lendo outros autores, você lê com essa cabeça de escritor? Como é que funciona isso? Cara, eu acho que, pelo menos assim, tem uma fase do aprendizado em que você se torna um leitor muito chato. Assim, a própria leitura perde um pouco do prazer que ela tinha, porque você começa a olhar tudo com um olhar clínico, né? Um olhar técnico, né? Como é que esse cara fez isso aqui e tal, mas isso aqui não ficou legal, essa cena aqui está desnecessária, ou não, olha que coisa genial, como é que ele chegou nisso? Aí você volta, né? E aí você vai ler linha por linha. Quer dizer, isso tudo é uma coisa que esfria a relação com a fruição, que é a leitura, que é a coisa mais gostosa que tem na literatura, né? É ler. Então tem um momento em que você tentar, assim, como eu falei, passar para o outro lado do balcão, envolve isso. Envolve você começar a virar um leitor um pouco cri-cri mesmo. Agora, com o tempo, eu acho que você consegue ir retomando também. Perfeito. Né? É uma fase, eu acho que é uma fase que você começa a desmontar o relógio para ver como é que funciona ali, as engrenagens e tal, não sei o quê. E com o tempo, você já sabe mais ou menos como é que o relógio funciona e você consegue relaxar de novo e voltar a ser um leitor um pouco mais, com um olhar um pouco mais
menos crítico, maravilhado. Assim, voltar a ser o primeiro leitor da Virginia Woolf. Maravilhado para despretensioso, assim. Maravilhado para a beleza, pela né? beleza. Que é, afinal de contas, é por isso que a gente está nessa. Né? Você está nesse lugar hoje? Eu acredito que sim. Ao mesmo tempo, eu sou um leitor chato. Eu abandono livro com uma certa facilidade, que é uma coisa que eu não fazia. Eu achava que era proibido abandonar um livro, né? Que eu tinha que chegar ao final de um livro. Hoje eu abandono com uma certa tranquilidade. Assim. Se o livro não me ganhar até uma certa altura, paciência. Talvez ele viesse se revelar genial depois. Tudo bem, perco eu. Mas não tenho mais esse tempo todo. Exato. Né? E eu sou exigente, enfim. Eu exijo, eu cobro do que eu vou ler um certo sarrafo ali que não é baixo. Imagino. Mas, cara, eu adoro gostar. Eu adoro elogiar, entendeu? Ao mesmo tempo que tem essa coisa chata, talvez, exigente e tudo, e nada me deixa mais feliz do que encontrar um livro que me arrebate. Assim. Eu fico realmente contente. Muito legal. Não, eu também. As pessoas falam, nossa, parece que você só lê, você só gosta das coisas. Você não vejo você falando nada que não gostou. Acho que assim, primeiro que eu também não gosto de pouquíssimas coisas. Eu não sei se a gente já parte ali de um parâmetro, já que você já sabe mais ou menos a cara do texto e tudo, narrativa e tudo. Então você já parte mais ou menos, você lê ali um primeiro parágrafo, você já sabe mais ou menos se é uma coisa que você vai gostar mais ou menos e tudo. Então as pessoas falam isso um pouco assim. Mas eu tendo a gostar muito mais, e aí também com uma visão obviamente com uma visão ali muito, a visão do leitor, muito menos técnica, muito menos comprometida com a estrutura, com tudo que envolve a técnica, mas eu tenho muito mais gostado do que desgostado. E também tenho abandonado também, quando eu não gosto, também tenho abandonado com mais facilidade. E fiquei mais feliz ainda que eu estou lendo o livro o novo do Philippe Chabel, que é essa coisa das lacunas, é o que os livros não lidos falam sobre você, te diz, alguma coisa assim. E ele... Nossa, eu tô falando com ele, que falei, você me deu um conforto aqui, porque eu fico numa pressão de ou querer ler o que as pessoas estão lendo, ou tipo, é difícil dizer que não gostou de uma coisa que todo mundo está gostando. A gente fica numa situação ali, parece que a gente não entendeu o que todo mundo está entendendo. E eu falei, relaxa, eu tentei ler Ulisses 4 vezes, não funcionou, então tudo bem, não vou ler mais, acabou. Então acho que tem esse lugar aí, né? Sim, não, com certeza, você se desobrigar, né, de ler o que não está batendo para você, eu acho que é um ganho assim que a gente acaba conseguindo na vida. Mas você está numa posição profissional em que você é obrigado a falar de muitos livros, né? Sim. O silêncio é mais confortável nessa hora, entendeu? Você tem uma coisa, tá todo mundo elogiando e você não fala nada. Eu não falo nada. E não tem nada a ganhar com exato. isso. E o silêncio nessa hora é mais confortável, mas é um conforto que você não pode... conforto que você não dá para você mesmo. Você não pode ter, exato. Você tem que falar dos exato. livros, né? E as pessoas perguntam. E aí sim, se perguntar, você tem que falar. Sim. Não dá para você falar, eu gostei sem ter gostado, ou terminei de ler sem ter terminado, entendeu? Aí nessa hora tem que falar mesmo. A outra coisa que eu ia te perguntar sobre originalidade, né? Então, numa época também que se busca muita coisa, se encontra muitas coisas pela própria inteligência artificial, muita coisa já foi escrita. Como é que chega em originalidade, ou de forma, ou de roteiro, ou numa época como essa? Como que é esse desafio para você? Você falou que está escrevendo muito. Como você concilia todas as coisas? Eu não sei. Eu não uso o IA para escrever, né? Não uso. Eu acho que o mundo vai estar passando por mudanças muito grandes. Eu acho que a relação do mundo com o texto já está mudando e vai mudar muito mais daqui para frente. Eu me considero um cara de um outro tempo. Eu sou de um tempo analógico. Eu, assim, encontrar algo que
escrever algo que preste nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Escrever algo que pareça ter ali um germe de novidade, de que você está lendo aquilo como se aquilo tivesse sido escrito pela primeira vez na história do mundo. Essas ilusões, essas coisas que o texto literário consegue fazer, dá pra gente, nunca foram fáceis de alcançar. E eu acho que vão continuar sendo difíceis. Agora, o quanto esse novo mundo aí da inteligência artificial vai interferir nisso, eu não sei, cara. O futuro está muito duvidoso. Está muito escuro. Ninguém está enxergando direito. Exato. Né? Quem fala que está mentindo. Exato. E acho que é também coisas mudando o tempo inteiro. E eu acho que a gente está realmente vivendo uma nova era. E o começo de uma nova era, eu acho, com a coisa da inteligência artificial mesmo. Tem o que está aí, que a gente não conhece nem o que está aí, quanto mais o que está por vir, né? Então, é bem complexo mesmo. Bem no início do Escrever Humano, você cita uma frase do Elmore Leonard, que fala que nunca inicia um livro falando de tempo. Falando do tempo. Do tempo. Existe uma regra, Sérgio, para começar um livro? Não, assim, que tem algumas regras. Eu fiquei muito curioso quando eu li isso. Não, assim, eu adoro o Elmore Leonard. Eu acho ele um grande prosador, assim. Mas é um escritor comercial, né? Um escritor de best-seller de aeroporto e tal. Era, né? Morreu. Mas um estilista, um estilista da língua americana impressionante. E ele tinha essas coisas. Olha, não começa um livro falando do tempo, corte todas as descrições que você for fazer. Essas coisas que aceleram a narrativa, né? Que é a narrativa dele, que é o romance policial super veloz e inteligente e esperto e tal. Claro que não tem regra universal. Você pode começar um livro falando do tempo. Pô. Eu já comecei histórias falando que estava chovendo e tal. Eu acho que dá para fazer. Agora, é bom você estar... Acho que o cuidado é o clichê, né? É bom você estar atento para a possibilidade do clichê, que é um inimigo, eu acho, da arte literária e que está sempre à espreita. A qualquer momento ele pode te atacar. Exato. Começar um livro falando que era uma noite escura e tempestuosa é o clichê dos clichês, né? Então, vamos ter cuidado. Mas uma coisa que eu falo no Escrever Humano é que que eu crio uma lei chamada Tupowski, que tudo pode ser o contrário. Então, assim, não existe regra, sabe? Você fala, isso aqui está muito batido, isso aqui está muito gasto, isso aqui já foi feito 1 milhão de vezes. Mais um motivo para você tentar fazer aquilo de uma maneira nova. Então, assim, não há isso de isso pode, isso não pode. Tudo vai depender de como você resolve no texto. Perfeito. E sobre essa evolução aí crescente dessa literatura de não ficção, narrada em primeira pessoa, você tem acompanhado, você tem lido mais isso? Qual a sua opinião? Assim? Mas você está falando de autoficção, essas coisas? De primeira pessoa? Isso, dessa primeira pessoa, exato. Ficcionalizar a própria experiência. Exato. Tudo. Cara, eu acho que tem coisas muito boas, tem coisas não tão boas, tem coisas ruins. Como tudo, né? Eu acho que tá na moda, é uma onda. Não acredito que essa onda assim não vai durar muito mais, porque as ondas são assim, elas vêm e vão. Não tenho nada contra a autoficção, mas também não é um gênero que me interesse. Assim. Eu nunca fiz nada nessa praia da autoficção, de ficcionalizar a minha própria experiência. Pelo contrário, é claro que todo mundo acaba usando a própria experiência para escrever ficção, mas eu uso com todos os disfarces a que eu tenho direito, entendeu? Eu não estou em lugar nenhum, exatamente. Eu estou em vários lugares, mas eu não estou em lugar nenhum. A minha história pessoal não me interessa como tema. Perfeito.
Agora, se interessa para o projeto de um escritor, de uma escritora, vai em frente. Não tenho nada contra, não. Porque, na verdade, a qualidade ou não de um texto, ela não vai estar aí. Né? Exato. Ela não vai estar no tema, ela não vai estar no enfoque, ela vai estar em alguma coisa muito mais difícil de pegar, inclusive, que eu acho que eu chamo de texto, que é o trabalho com a linguagem em si. Independente da pessoa que está sendo narrada ali, né? A pessoa, total, o tema, ou tudo, assim. Eu acho que o tema não faz livro. 1000%. Tema não faz livro. O que faz livro é linguagem. É linguagem. Um tema pode ser um teminha bobo, banal, e isso ser Exato. transformado numa coisa sensacional. Perfeito. Né? Por um trabalho literário. Exato. E vice-versa também. Exato. Essa é uma grande história ali que você vai olhar, parece que nada está acontecendo. Exatamente. Né? Muito bom. Que recado você mandaria para esse Sérgio que escreveu o primeiro livro ali com seus 30 anos? Que recado que eu mandaria para ele? Cara, vai em frente, porque é difícil, mas vale a pena. Perfeito. Você tem muitos livros ainda para escrever. Muito bom. A gente tem um quadro aqui de 3 livros, um para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Quais são esses 3 livros para você? Um para enaltecer. Que você gosta muito. Um para emprestar, que é um que você acha que vai bem com a maioria das pessoas. Eu não empresto livro mais, né? Caso você emprestasse. Já me roubaram Eu muito também. Eu livro. compro e mando entregar na casa da pessoa. Eu falo isso em praça pública. Cara, tem muito livro para enaltecer, né? Eu ando enaltecendo agora, nesse momento. Assim, enaltecer nesse momento. Né? Um livro recém-lançado, brasileiro, chamado Os Imortais, da Pauline Dort. Muito bom. Eu fiquei absolutamente encantado com esse livro. É uma das coisas mais impressionantes que eu leio na ficção brasileira em muitos anos. E é imaginação pura, né? Imaginação pura, aquela que você estava falando do tema, do não sei o quê. É pura. Fico todo arrepiado. É pura linguagem, é ficção na veia, né? E eu, enfim, ando recomendando esse livro sempre que eu posso. Então, assim, fica aqui devidamente enaltecido. Absolutamente enaltecido. Os Imortais da Pauline Dort. Os Imortais, olha o título. Espero que ele ganhe todos os prêmios que tem direito a ser. Realmente merece. Para emprestar, vamos imaginar que você emprestaria. Para emprestar? Eu estou nesse mesmo lugar que você também. Se eu emprestasse... Se eu emprestasse? Não, tem muito livro para emprestar, né, cara? Assim, emprestar significa aconselhar a leitura, né? Olha, exato, leia esse livro aqui que você vai gostar e tal. Vou emprestar Ficções do Borges, pô. Perfeito. Que é um livro que eu tô sempre relendo e descobrindo sempre novas dimensões dele, inclusive uma dimensão de humorista, que é uma coisa que não se comenta muito. O Borges é um grande humorista, como o nosso Machado também, né? O humor no nível mais elevado, humor filosófico mesmo, humor né, com o absurdo da existência. Perfeito. E tal. Então, Ficções do Jorge Luiz Borges. Perfeito. Mas me devolvo, por favor. Eu já nem entrego mais. Quer dizer, entrego, mas assim, mando entregar na casa da pessoa e o meu fica comigo. Para esquecer, tem algum que você não conectou? O que você falar? Desculpa. Olha, para esquecer não gostei. Não gostei. Cara, aí tem um monte. Mas assim, para falar um clássico assim que eu deveria, aquelas coisas que você deveria ter gostado e tal, mas que não rolou para mim. Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu não li ainda. Não rolou. Mas muita gente falou, você tem que ler, você tem que ler. Tá lá, ele tá me esperando. É possível até que eu dê uma nova chance a ele, mas não rolou. E isso acontece também. Os livros têm os seus momentos, né? Exato. Eu demorei bastante tempo a conseguir entrar no Grande Sertão Veredas. Eu também. Né? Eu tentei várias vezes, dava também. Com a cara na porta. Não, 100 anos eu entrei de cara. Mas o Grande Sertão eu dava com a cara na porta, e insistia. E um dia que eu entrei, eu não queria mais sair dali. Nunca mais sair. Perfeito.
Dado super recado aqui. 3 ótimos pontos. Só um ponto que eu trouxe aqui, que eu acho que o discurso que você trouxe do Papa corrobora muito com o discurso do escrever humano, mas eu vi uma afirmação da Olga Tokarczuk, que esse sobrenome é maravilhoso, que ela afirmou recentemente num painel que usa AI para embelezar seus textos. O que você acha? Cara, eu fiquei chocado quando eu li isso. Mas depois ela meio que recuou, né? Ela falou, não, olha, não é bem assim, foi mal interpretada. Na verdade, eu tô usando, mas é para pesquisa e tal. Tá. Eu acho que ela sentiu que não pegou bem. Mas eu acredito que ela tenha sido sincera naquela primeira declaração. Que ela está usando a IA mesmo para escrever coisas. Eu acho, enfim, estranho. Não é algo que me interessa em absoluto. Eu não acho que tem nada a ganhar terceirizando o texto para IA. Pesquisa e tudo bem. Inclusive agora eu falei que eu não uso IA para nada, mas eu estou agora começando a usar IA para o meu próximo livro que eu estou começando a escrever, que é um livro que envolve, um livro de não ficção, que envolve uma bibliografia muito grande. Então, assim, eu estou jogando essa bibliografia... Mas é trabalho de pesquisa, né? Estou jogando essa bibliografia que eu já li, tá? Eu não pedi a IA para ler, eu já li, estou lendo, mas eu jogo ela em PDF e tal, dentro do notebook LM, para fazer pesquisa depois ali dentro, entendeu? Olha, onde foi mesmo que o cara falou isso? Perfeito. Porque senão vira um caos, né? Mas tudo bem, você tem que mais um organizador, não organizador. O texto. Agora, terceirizar texto, não, nenhuma palavra. Não me interessa, nenhuma palavra. Que eu acho que ela só vai atrapalhar, na verdade. Assim. Eu achei bem contraditório também, mas por isso que eu trouxe, eu queria ouvir sua eu achei uma loucura. Assim, eu tinha que revogar o prêmio Nobel daquela mulher. Pois que loucura. Né? Depois de tanta coisa escrita e tudo. Tem um amigo que está escrevendo um livro de não ficção e ele criou dois agentes. Um agente que ele montou ali como fosse um editor para avaliar aquele tipo de texto, um texto menos literário, né? Texto de não ficção, maratonas, blá blá blá. E criou um agente que seria uma possível leitora. Alguém que eventualmente começou a correr, está mais interessado nesse assunto, tal. Então ele está usando esses dois agentes quase como os agentes não estão produzindo os textos, mas tudo que ele produz, ele coloca para esse editor, esse agente editor e esse agente leitora, falar para ele o que está achando do texto, se vai bem, se é um texto publicável, se tem qualidade e tal. Esse aspecto você acha que é ok, assim? Cara, eu não sei, eu acho que aí cada um tem que ver qual é o uso que vai interessar, qual é o limite, tá tudo muito ainda indefinido, né? Inclusive tem um código de ética aí a ser ainda discutido no jornalismo, no mercado editorial também. Os livros que tiveram uso de IA no texto vão ter que vir com selo isso vai ter que ser declarado? Eu acho que sim, acho que deveria, né? Os livros completamente humanos vão vir com um selo de orgânico, assim, e vão custar mais caro. Tem uma série de coisas ainda que vão ser definidas, assim. O que eu posso dizer... Você tem selo sem AI, né? Tipo, esse produto não tem AI. Esse produto não tem AI e por causa disso ele custa mais caro. Você vai na feira de orgânicos, né? Mas o que eu posso dizer, assim, no meu caso, é que eu não vejo, a não ser essa coisa de organizar uma montanha de dados, que aí eu acho que sim, é uma ferramenta e tanto, eu não vejo benefício nenhum em sequer perguntar para uma IA se gostou do meu texto. Eu sei mais do que ela sobre o texto. Entendi, perfeito. Eu sei mais do que ela. Ela não tem nada que ela possa me dizer. Sabe? Eu nem quero, na verdade, saber o que ela vai me dizer. Porque pode acabar confundindo. Pode ser que confunda.
Tem razão. Querida, a gente tá indo aqui pro finalmente, tá? Finalmente mesmo. Infelizmente, tinha bastante coisa aqui ainda para falar com você, mas temos um tempo aqui para cumprir. Eu tenho uma citação que você coloca aqui no Escrever é Humano, que eu achei muito interessante, que você fala, preste atenção, não sei se é sua, tá? Se você está citando alguém, agora eu não lembro, mas preste atenção nos críticos, depois faça tudo ao contrário. É isso mesmo? Não, isso na verdade, essa frase é minha, mas ela é derivada de um conselho. Puxa, agora tá me fugindo de quem que é o conselho. De um escritor francês do século XX. Fico te devendo o nome dele. Não, tudo bem. Mas o conselho é esse, quer dizer, quando você está começando a publicar, né, e você recebe críticas, preste atenção no que é apontado como defeito, porque pode ser que ali esteja justamente a sua originalidade. Perfeito. Isso eu acho interessante. Né? Porque, claro, os defeitos vão partir ali de um julgamento que é mais ou menos coletivo, ali, daquela sociedade, daquele tempo e tal, não sei o quê. E vão estar tentando te puxar para um texto mediano. Né? Perfeito. O conselho sensato sempre é um conselho sensato por uma razão, mas ele vai estar tentando te puxar para te botar na média. Para te botar numa média. Exato. E o objetivo de um texto literário é fugir da média. Perfeito. Então pode ser que aquilo que o cara diz que é defeito, e depois eu descobri uma frase do nosso Altran Dourado, muito parecida com a desse cara. Que era assim, quando te apontam um defeito no seu texto, você tem duas escolhas: ou abrir mão daquilo, ou repetir aquilo tanto que aquilo se torne uma qualidade. Né? Por exemplo, você repete repete as palavras. O adjetivo. Repete estruturas. Repete. Isso pode ser, claro, um defeito, frequentemente é um defeito. Mas se você faz isso de maneira consciente e intensa, pode ser que você transforme isso numa marca de estilo. Exato. Né? De novo, a história do Tupowski. Tudo pode ser o contrário. Exato. É por isso que o negócio é complicado pra caramba. Maravilhoso, mas eu amei isso aqui, eu amei. Escute e depois faça tudo ao contrário, eu adorei. Tem alguns autores, tipo, também, sei lá, acho que o Walter veio aqui e falou, nossa, eu não escuto editor, mandou cortar, não corto, mandou tirar, não mandou incluir, não incluo. Então, assim, já sei o que eu estou fazendo, vou ouvir mesmo. Eu não sou tão radical. Tão radical assim. Eu acho que assim, tem toques que são legais e tem toques que não são legais. Óbvio, são profissionais. Quanta gente já veio aqui e falou, cara, e assim, claramente, assim, ou dica de título, ou dica de narrativa, que você fala, cara, realmente o título era esse, que bom que esse editor existiu na sua vida. Sim, né? Para botar luz nisso, né? Claro. Não, e é importante também saber os toques que você não deve aceitar. Exato. Porque é isso, tem uma hora que aquilo tá tentando te puxar para algo que não é mais você. E não é tão fácil assim, às vezes, você saber que tipo de toque aceitar, né, de conselho editorial aceitar e que tipo recusar. Mas com certeza tem alguns que são úteis pra caramba. Perfeito, sem dúvida. Posso ler um trechinho aqui? Um trecho que eu adorei, quer dizer, entre tantas coisas que eu adorei. Fazer literatura, arte com palavras, significa escrever devagar, à moda humana. Uma palavra, um espaço. Outra palavra, outro espaço. Uma dúvida a cada encruzilhada. Um produto que atende a uma fatia fina do mercado consumidor de textos, mas irreproduzível de outra forma. Escrever esteticamente é sondar palavra por palavra, com o olhar maravilhado de sequer haver palavra, aquilo que não se sabe. Trabalho potencialmente delicioso, mas pesado e não terceirizável, que obriga quem o faz a dirigir o foco de suas investigações em várias direções ao mesmo tempo, para dentro de si, para o mundo e para a linguagem, e aquilo que escapa dela,
para o detalhe, para o todo e para o próprio ponto de vista. Um olho no peixe, o outro no gato. Um terceiro no inefável. É muito bom isso, é maravilhoso. Mas e o que você é lindo. E o que você fala, não, assim, né? Sonoro, é lindo, é lindo. Tá ficar lendo isso em looping. E é o que você falou, né, cara? É palavra por palavra. Assim, difícil, né? Assim, é o que a gente falou, não sabemos o futuro. Sabemos há tão pouco, inclusive, do presente. Mas é muito difícil que alguma coisa consiga chegar nesse lugar. Nesse né? lugar eu acho Exato. que sim. Acho que sim. Muito, muito difícil. Né? Do que nós temos hoje de IA, eu posso garantir que não chega. Exato. Posso garantir que não chega. Agora, o que vai ser daqui a um tempo, nesse futuro aí, se é que vai ter futuro, que até isso tá em dúvida nessa altura, aí a gente já não sabe mais. Exato. Ó, pra gente finalizar aqui, vamos fazer um game aqui, esse ou aquele? Um livro ou outro, você vai escolhendo e eu vou sempre botando um outro para ver quem que ganha. Vamos lá, Custódio. Eu, em geral, não gosto muito desses games, não, mas vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, cara. Dom Casmurro ou Crônica da Casa Assassinada? Dom Casmurro. Dom Casmurro antes do Baile Verde? Dom Casmurro. Dom Casmurro Incidente em Antares? Dom Casmurro. Dom Casmurro Orlando? Dom Casmurro. Dom Casmurro ou Morte em Veneza? Dom Casmurro. Dom Casmurro ou Ficções? Agora sim. Apareceu um rival à altura. Um rival à altura. Cara, eu vou ficar com Dom Casmurro por uma questão até afetiva, né? Nacional. Eu acho que Ficções, claramente, é um livro que teve muito mais impacto na literatura mundial, né? Porque o Machado, por alguma razão, ele é um escritor dessa estatura, mas ele não é reconhecido assim. Absolutamente. Né? Pelo mundo, pelo menos não em número suficiente de leitores. Mas eu fico com Dom Casmurro. Perfeito. Dom Casmurro ou Angústia? Dom Casmurro. Dom Casmurro ou Cidades Invisíveis? Cidades Invisíveis é uma gracinha, né? Mas não, maravilhoso. Dom Casmurro. E para fechar, Dom Casmurro ou Grande Sertão Veredas? Pronto. Aí... Agora você guardou o clássico Flamengo e Palmeiras. Dom Casmurro. Perfeito, fechando o Casmurro. Ele venceu todas as partidas. Todos, cara. Você foi fielíssimo aqui do início ao fim, nada bateu. Eu sei que tem livros aqui que você gosta bastante. Tem. Não, foi um bom campeonato. Bom campeonato. Mas ele ficou invicto. Você foi bem, muito bem. Querido, obrigado. Obrigado pelo papo. Obrigado a você, Gustavo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo livro. Gente, leiam, que tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Bom, entre tantas outras coisas, eu amei o Vida Futura também, que é um livraço. Drible não li ainda, mas tô louco pra ler. Ainda mais nessa edição linda aqui, de capa dura, que eu ganhei da Companhia das Letras. O Drible tá no momento de Copa do Mundo, um momento propício para ler o Drible. Né? Pois é, ele será meu próximo aqui da lista. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo Gustavo. Papo. Novamente, parabéns pelo trabalho. Obrigado aí. Que a gente se encontre. Sei que você está produzindo muito aí, que a gente se encontre já para você contar das novidades. Espero que sim. E parabéns pelo Histórias Diversas aí. Obrigado. Um trabalho importante pra caramba que você faz. Obrigado, querido. Muito obrigado. Eu vim de você isso, então ganhei o dia, o mês, o ano e todo o futuro do AI e do humano. Gente, obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixa de seguir a gente aqui para vocês ficarem sabendo aí primeiríssima mão quando a gente tiver conteúdo como esse. Já a gente se encontra aí num próximo episódio, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê já. Beijo, tchau.